Muito bom dia, Deus abençoe a todos os corações. Nós falamos sobre o orgulho, vamos falar um pouquinho sobre a humildade, visto que o maior exemplo de humildade dado aos homens é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém foi mais humilde do que ele em toda a sua trajetória de vida terrena. E ele nos pediu para aprender dele, que ele era o manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Você pode pensar, pode existir alguma mansidão, alguma humildade sem ser do coração? Pode existir uma humildade falsa, fingida, que só externamente, mas na verdade por dentro está rangendo de vontade de humilhar o próximo. Se sujeita por causa da força, se humilha por causa de favores, mas na verdade as pessoas nem sempre são humildes quando aparenta ser humilde. Na parábola dos 2 filhos, nós vemos isto. Quando aquele homem se dirigiu a um dos seus filhos e disse: "Filho, vá trabalhar na minha vinha." Ele respondeu e disse: "Não vou." E depois, chegando no outro, disse: "Filho, vá trabalhar na minha vinha." Ele disse: "Ok, pai, estou indo." Aí Jesus disse: "Aquele que disse que estava indo, nunca foi. E aquele que disse que não iria, depois o seu coração mostrou de que ele era feito e disse: irei." E ele foi. Então veja que a aparência apenas não reflete totalmente o que tem interiormente. Isso chama-se hipocrisia. Hipocrisia. Finge ser uma coisa, mas na verdade não é aquilo. Isso acontece para conquistar as pessoas, muitas das vezes. Essa hipocrisia, ela acontece para isto. Mas, meus irmãos, a humildade versus orgulho, né? Que agora vamos falar sobre. Provérbios 16:19 diz: "Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos." Então, qual que nós temos sido? Nós estamos escolhendo o melhor ou o pior? A humildade é melhor. Agora, o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então são provérbios de Salomão, né? Mas agora vamos em Isaías 57:15, que diz: "Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos." A humildade refletida em Cristo, ela é sublime. Ela é santa. Ninguém pode, ainda que queira, porque todos nós estamos num patamar de igualdade. Cristo não, Jesus não. Jesus poderia nascer em berços de ouro,
na sua viagem pela Judéia, nas suas viagens pela Judéia, ele poderia estar sendo levado por uma carruagem muito especial. Mas ele foi como os demais homens. Ele empoeirava-se do caminho. Suas alparcas, suas sandálias se sujavam, seus pés se empoeiravam. Vejam só, ele não tinha necessidade de fazer aquilo, mas ele o fez. Então nós encontramos na prática do lava-pés uma coisa tremenda. Jesus não precisava de lavar os pés dos discípulos. Ele poderia apenas mandar. Agora nós ceiamos, então vocês vão lavar os pés uns aos outros. Porque eu quero que vocês pratiquem isto. Mas como em Atos dos Apóstolos, acho que Lucas, o escritor, ele disse que Jesus não só apenas ensinava, mas também fazia aquilo que ele queria. Porque Jesus disse assim: como quereis que os homens vos trate, tratai-os também. Então nós às vezes queremos ser bem tratados, sermos respeitados, mas e às vezes, como nós tratamos as pessoas com arrogância, ou nós vamos tratá-los com respeito, com humildade, com reverência, assim como queremos que as pessoas vejam em nós. Agora, Jesus foi exemplo. Assim como eu vos fiz. Mas o que ele fez? Ele simplesmente pegou uma bacia, pôs água, pegou uma toalha, cingiu-se e começou a lavar os pés aos discípulos, que atônitos contemplavam aquele ato. Talvez eles pudessem pensar: eu nunca vi falar isso, eu nunca vi isto, um homem lavar os pés do outro, assim, desta forma. Ainda mais o mestre lavar os pés dos servos, dos discípulos. Mas parece que a Bíblia relata apenas a discordância de Pedro, né? Sempre Pedro. E veja então, o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Então, se Jesus tivesse mandado eles fazer, eles ficariam atônitos assim, talvez poderia pensar: mas eu vou lavar o pé desse camarada, o pé dele todo sujo. Mas talvez não haveria nenhuma contestação. Mas o que aconteceu, afinal, é que Jesus lavou os pés de Pedro também. Então ele deu ali um exemplo. Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. O que você é? O que eu sou? Jesus reconhecia o que ele era. Ele sabia o que ele era. O Filho unigênito de Deus, o Filho unigênito do Pai. Ele veio fazer esta missão de nos salvar. E ele então não jogou uma carga sobre os discípulos que ele próprio não estava disposto a carregar. Homens fazem isto, pregadores fazem isto, pastores fazem isto, os legalistas fazem isto. Eles trazem coisas sobre as mulheres que Jesus nunca trouxe. Trazem cargas, fardos sobre as mulheres que Jesus nunca trouxe.
Jesus disse que a única forma de um homem divorciar-se de uma mulher seria em caso de adultério. Mas veio um profeta aí, que eles dizem que é profeta, que não tem nada de profeta, e disse que Deus honra o homem que divorciar de sua mulher se ela cortar o cabelo. Quer dizer, isso é dele, é do homem, é do profeta deles. Mas não é de Jesus, porque não é da Bíblia também. A Bíblia traz uma condição para o divórcio: adultério. É o que Jesus deixou. Todos sabem, conhecem a Bíblia, não precisa nem de eu citar, poderia citar, mas eu não vou citar, todos sabem. Mas vem um chamado profeta aí, pensando que é mais do que Jesus, e institui um peso maior sobre as pessoas. Porque você pode cortar o cabelo, às vezes só por vaidade. Muitas cortam o cabelo para o cabelo ficar melhor, mais bonito, mais crescer, ter mais vida. Outras querem cortar por causa de saúde. Tem que cortar. Vem um homem que se diz profeta e diz: mesmo se tiver necessidade de cortar o cabelo, Deus honra aquele homem se divorciar-se dela. Aí vem e ele completa a sua estultice. Só que ele tem que ficar solteiro. Essa é pior ainda, na estultice. Essa é estultice mesmo. Aí ele vai ficar solteiro e ela solteira, né? Antibíblicos, falsos. Mas Jesus é o mestre. E ele disse: eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Mas você olha a família deste profeta, tinha os seus cabelos cortados, né? Agora, que exemplo bom, bonito, maravilhoso, né? Hipocrisia e nada mais do que isso. Agora, Jesus sim é exemplo de humildade. Ele se achou na forma de homem. Ele deixou a sua glória e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Estou disposto, Pai, a cumprir o meu ministério. Ser humilde, ser simples, ser desprezado, ser ignorado. Você está disposto a ser simples? Ser ignorado? Ser criticado por causa de Cristo? Porque muitos sofrem, mas por causa de uma religião. Muitos sofrem, mas por causa de uma seita antibíblica, portanto anticristã. Agora, o sublime, o que habita na eternidade, cujo nome é santo, e num alto e santo lugar habita, mas também habita com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Oh, que coisa maravilhosa! A humildade, ela é uma graça de Deus, porque o homem por si só, como está em Gênesis 6, verso 5, a sua inclinação é má desde o nascimento, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E qual é o dom gratuito de Deus? É seu Filho. Qual que é o presente maior que a humanidade já recebeu? É o seu Filho. O dom gratuito de Deus. Deus enviou o seu Filho na semelhança de homem. Para fazer o quê?
massacrar os homens, massacrar as mulheres, massacrar os pobres, massacrar os pecadores, os órfãos, massacrar as prostitutas, os ladrões, os doentes. Não, para dar vida ao aflito, ao contrito de coração, aquele abandonado, aquele excluído, até mesmo das religiões. A humildade de Cristo. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Jesus é o exemplo maior da humildade. Cristo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mais bem-aventurado é aquele que serve do que aquele que é servido. Então vamos aprender de Jesus, com Jesus, e receber Jesus em nós, na forma do Espírito Santo. E recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas da humildade de Cristo, espalhados aí em todos os lugares. Sejai-vos contentes quando por causa de Cristo, fores humilhados, forem ignorados. Deus estará vos abençoando mais e mais. Por quê? O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Amém.